Hello people, how are you? Nós já estamos chegando ao final dessa série de lições de inglês básico de 2020 e já é tempo de nós falarmos de passado, de simple past. Na aula de hoje nós vamos estudar verbos regulares e verbos irregulares no passado simples. Nesta aula eu vou focar somente em frases no modo afirmativo e negativo. O interrogativo eu vou deixar para outra aula. Então, gente, prestem bastante atenção na aula de hoje e nas próximas aulas, porque esse conteúdo é importantíssimo. Comecemos então. Eu dividi essa aula em duas partes. Primeiro, regular verbs e depois, irregular verbs. Então, gente, primeiro de tudo, né? O que é o simple past? O simple past, ele é um tempo verbal, né, que a gente usa para falar de ações que aconteceram no passado e terminaram no passado. E eles geralmente vão vir acompanhados aí de time expressions, de expressões de tempo, como por exemplo, ontem, antes de ontem, mês passado, por aí vai. Mas como é que a gente forma esse simple past? É muito simples. A gente pega o verbo que nós já conhecemos no presente, acrescentamos ed e ele automaticamente vai para o passado. Vejam só esse exemplo. Last night, noite passada, olha aqui a expressão de tempo, time expression. Last night, I watched television. Aí a gente tem o verbo to watch. No presente, se eu fosse falar, seria I watch television. Eu assisto televisão. Mas foi noite passada. Last night, I watched. Aí acrescentei esse ed aqui. Então vocês veem aí que não tem mistério. A ação começou no passado, terminou no passado. Last night I watched television. Bem tranquilo. Agora só vamos ter algumas coisas aqui que a gente precisa prestar atenção. Eu vou falar delas daqui a pouco, porque primeiro eu tenho que falar de algo maravilhoso aqui na língua inglesa, que é uma vantagem para você aprender. Gente, o verbo não vai variar para nenhum sujeito. Aqui em português a gente tem eu assisti, tu assististe, ele assistiu, ela assistiu, nós assistimos, vai ter umas variações assim. No inglês não vai variar, eu vou acrescentar ed em todas. I watched, you watched, he, she, it watched, apesar de it não fazer sentido aqui, porque só humanos podem assistir TV, acredito eu, né? Então, you watched, we watched, and they watched. A mesma coisa para todo mundo. Então, gente, não tem desculpa, não tem mistério, não tem dor de cabeça, é bem de boa. A gente só precisa se atentar a algumas coisas que eu vou mostrar agora. Por exemplo, se a palavra termina com a letra E, eu não vou acrescentar um outro E, só vou acrescentar o D. Então, por exemplo, she exercised on Sunday. Olha aqui, é exercise, só acrescento o D, exercised. We loved your speech. Nós amamos o seu discurso. Okay? We loved your speech. Love, loved. Só acrescentei o D também. Agora, se a palavra termina em Y e antes desse Y tem uma consoante, a gente joga esse Y fora, substituindo ele por I e acrescenta o ED. Por exemplo, I studied for long hours on Saturday, ok? I studied, tem um verbo to study. Olha o Y aqui, consoante antes dele, joga o Y fora e ED, ok? I studied for long hours on Saturday. She tried to help him with his homework. Ela tentou ajudá-lo com o seu dever de casa. She tried, olha o verbo to try, que é tentar. Try, Y, consoante antes desse Y e ED, ok? She tried. Bem de boa. Mas preste atenção no seguinte, se a palavra terminar com Y e antes desse Y tiver uma vogal, eu não vou fazer isso, ok? Vai ficar normal. Por exemplo, I played basketball with my friends yesterday. Eu joguei basquete com os meus amigos ontem. Olha aqui, ó, play termina com Y, mas antes tem uma vogal. Só acrescento o ED normal. Outro exemplo, I stayed home the whole weekend. Eu fiquei em casa o fim de semana inteiro, ok? Whole, inteiro. The whole weekend, o fim de semana inteiro. Stay, termina com Y, antes tem um A, acrescento o ED. Bem
tranquilo, gente. E aqui uma última variação, se a palavra termina em consoante, vogal e consoante, aí a gente vai dobrar a última consoante. Deve haver alguma exceção, mas eu não vou lembrar agora. Se eu lembrar de alguma exceção que existir nessa regra aqui, eu falo depois. Se não tiver e eu estiver viajando aqui, finge que não aconteceu. Mas vamos lá. Ó. She shopped for groceries. Tem o verbo aqui to shop, consoante, vogal consoante. Eu dobro esse P e fica shopped. Ela comprou coisas no supermercado. Groceries são alimentos, coisas que você compra assim, em supermercado. E I stopped to buy bread from the bakery. Eu parei, ó, stop, dobrei esse P, stopped, para comprar pão da padaria. So I stopped to buy bread from the bakery. Disso não é tranquilo? Beleza, gente. Agora vamos negar isso tudo? A gente aprendeu a falar no modo afirmativo, agora vamos aprender a falar no modo negativo. No presente simples, a gente aprendeu que há um auxiliar. Quando eu quero negar, quando eu quero fazer pergunta, por exemplo, I watch television. Eu assisto televisão. I do not ou I don't watch television. Eu não assisto televisão. Do you watch television? Você assiste televisão? Esse verbo aqui, do, ele cumpre o papel de auxiliar o verbo principal, que no caso aqui é watch. I watch television, meu verbo principal é to watch. Mas no inglês a gente tem essa loucura aí que a gente precisa auxiliar o verbo. Agora vejam, gente, o passado de do é did. Então o verbo auxiliar no passado vai ser did. Então se eu quiser negar aqui, eu direi, por exemplo, Last night I didn't watch television. Aqui é a forma contraída de did not, didn't. I didn't watch television. She didn't exercise on Sunday. Ela não se exercitou no domingo. She didn't exercise on Sunday. We didn't like your speech. Olha aqui, ó. Nós não gostamos do seu discurso, da sua palestra. We didn't like your speech. I didn't study for long hours on Saturday. Ou simplesmente, I didn't study on Saturday. Ok? Eu não estudei no sábado. She didn't help him with his homework. Ela não ajudou ele com o dever de casa. Ela não ajudou com o dever de casa. I didn't play basketball with my friends yesterday. Eu não joguei basquete com os meus amigos ontem. I didn't play basketball. I didn't stay home the whole weekend. Eu não fiquei em casa o fim de semana inteiro. I didn't stay home the whole weekend. Se eu quiser enfatizar, gente, no inglês é mais ou menos assim. Se você quer enfatizar alguma coisa, você vai usar o verbo auxiliar, na forma não contraída. Por exemplo, I did not play basketball. Estou enfatizando aqui. Se você quer deixar algo bem claro, assim. Então tenha isso em mente, porque geralmente na fala a gente vai contrair, ok? Só se alguma coisa não ficou claro, ou a pessoa falou um negócio e você tem que enfatizar que é outra coisa, aí você vai usar a forma completinha. Agora vejam essa tabelinha aí que eu coloquei vários verbos regulares e a forma deles no passado. Ok? Guarda essa tabelinha aí com vocês. E vamos agora para a segunda parte. Vamos aumentar o nível aqui de dificuldade, porque nós falaremos de verbos irregulares. Aí você me pergunta, que diabo é um verbo irregular? Ora, são verbos que não seguem as regras. Eles são muito rebeldes e eles não vão seguir esse padrão aí de colocar o ED no final. Eu gosto muito desses verbos porque eles saem do padrão aqui. Então é aquela coisa, a gente vai ter que decorar. Mas o nosso trabalho fica muito mais fácil se a gente pegar as coisas dentro de contexto. Não vai pegar uma lista de verbos irregulares e tentar decorar um por um, porque esse é um método que eu acho que vai te desestimular de aprender inglês. Você tem que pegar dentro de contexto. Então é o que eu vou fazer aqui, mas você pode criar seus próprios contextos, Então o negócio aí é contigo.
eu fiz dois contextos aqui só para introduzir alguns verbos para vocês. Esse primeiro contexto aqui que eu tenho são de sentidos, né, de percepção, coisa que está relacionada ao corpo. Então vejam só. I spoke Spanish to the waitress. Eu falei espanhol com a garçonete. Okay? I spoke Spanish. Spoke é o passado de speak. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Do you speak Spanish? Okay, speak no passado vai ficar spoke. Beleza? Agora outro exemplo aqui. She said she loved me, but I didn't believe her. Ela disse. Esse aqui é o passado de say, to say no presente. I say, I said. She says, she said. She said she loved me. Ela disse que me amava. Olha aqui o verbo love. Loved no passado também. But I didn't believe her. Olha o auxiliar aqui. Believe é um verbo regular também. Believed ficaria no passado. I didn't believe. Aí eu neguei. I didn't believe her. Eu não acreditei nela. I saw Jessica at the mall yesterday. Eu vi a Jéssica no shopping ontem. I saw é o passado de see. I see you. I saw you no passado. Beleza. I heard a loud noise coming from downstairs. Heard é o passado de hear. I heard. Ok? A primeira coisa que me veio na cabeça. Olha as coisas que vêm na cabeça, gente. Me veio na hora aquela depressão ali de 2000 e quanto? Nem lembro. Mas na época que a cantora lá, Adele, ou Adele, fazia bastante sucesso, ela cantava, né? I heard that you settle down, sei lá, nem lembro mais a letra. Não sei nem porque eu tô falando isso. Mas enfim, algumas palavras, esse que é o legal do inglês. Algumas palavras você vai automaticamente associar com alguma coisa que você consome. Eu lembrei aqui da música da Adele, mas você pode lembrar de alguma outra coisa que você gosta bastante. Então é muito mais fácil de você fixar essas coisas quando você consome cultura estrangeira, ok? Então isso é algo muito importante você fazer. Então, I heard, eu ouvi um barulho alto, a loud noise. Noise é barulho, né, vindo lá de baixo, downstairs, ok? He ran a marathon last month. Agora aqui uma atividade com os pés. Correr, to run no presente, ran no passado. He felt uneasy on his first day at school. Felt é o passado de feel, que é sentir. Ele sentiu desconfortável, uneasy. Eu já falei dessa palavra numa aula lá na série de Kafka, enfim. Uneasy on his first day at school, no seu primeiro dia na escola. She told him a bedtime story. Ela contou a ele, né, uma história de ninar. Bed, cama, bedtime. Então vai ser, né, uma história ali, né, no horário de ir para a cama, ok? Então uma história de para dormir. Então told é o passado de tell. I tell you in the present. I told you in the past, ok? I told you. So she told him. E, ok, para negar, né, a gente pode fazer a mesma coisa. I didn't tell him. Ou she didn't tell him a bedtime story. Então, gente, vai seguir o mesmo padrão dos verbos regulares. E o que acontece aqui com os verbos irregulares é que eles voltam ao normal. Então, se eu uso o auxiliar aqui, did, e o verbo, ele não vai ficar no passado, porque o verbo auxiliar já está indicando o passado. Então, guarda isso, ok? Se eu usar o verbo auxiliar que já indica o passado, eu não preciso colocar o verbo no passado, o verbo principal, ok? Ok, eu tenho mais dois exemplos dentro desse contexto aqui. She sang me beautiful songs. Ela cantou para mim canções bonitas, ok? Sang é o passado de sang. Sang, sang. E I read the news today. Eu li a notícia ou as notícias hoje, ok? Read é o passado de read. Olha que legal isso aqui, gente. A única coisa que muda é a pronúncia, porque a forma do verbo
é exatamente a mesma. Só que no presente eu falo I read, no passado eu falo I read, ok? Beleza, lembre-se disso que eu falei, gente. Guarda isso, pelo amor de Deus. Quando você nega no passado, o verbo principal volta ao normal, porque o auxiliar já indica o passado. Então, mais um exemplo aí para vocês guardarem direitinho. He didn't run a marathon last month. Eu neguei aqui. He ran a marathon last month. He ran. He didn't run. Voltou ao normal aqui o verbo to run, ok? Guarda isso aí. Agora, para a gente fechar aqui bonitinho, mais 3 exemplos agora dentro do contexto de alimentação. Então, primeiro exemplo. I had my lunch at a nice restaurant. I had my lunch at a nice restaurant. Had, passado de have, ok? I have breakfast at 7 a.m. I had breakfast at 7 a.m. Had é o passado de have. I ate a delicious hot dog this afternoon. I ate a delicious hot dog this afternoon. Eu comi um cachorro-quente delicioso esta tarde. This afternoon. Olha só, ate é o passado de eat. I eat in the present, I ate in the past. E olha que legal, a gente só vai mudar a ordem aqui das letras, ok? Então, bem tranquilo de lembrar. I eat, I ate. He drank too much coffee yesterday. Ele bebeu muito café ontem. Too much, ó gente, demais. Too much. E drank é o passado de drink, só muda uma letra aqui, ó. I drink in the present, I drank in the past. Agora vamos negar pra gente ver como é que fica. He didn't drink coffee yesterday. Ele não tomou café ontem. He didn't drink. I didn't eat a hot dog this afternoon. Eu não comi um cachorro-quente esta tarde. I didn't eat. Volta ao normal. I had my lunch at a nice restaurant. I didn't have my lunch at a restaurant. Eu não almocei no restaurante. I didn't have my lunch at a restaurant. Beleza, a gente já viu verbo pra caramba hoje, então na próxima aula eu trarei outros verbos, porque a gente vai seguir falando de passado aqui, ok? A gente está terminando, beleza? E é isso aí, vamos dar esse gás aqui no final. E é isso, pessoal, vou deixar vocês aqui com outra tabela agora de verbos irregulares, ok? Guarda essa tabela aí com vocês. E lembre-se daquilo que eu falei, não tente ficar decorando um por um, porque essa não é uma estratégia muito boa. Pega do contexto ali que você estiver estudando. E that's it for today, guys. I hope I did a great job introducing you to the simple past, to the regular verbs, to the irregular verbs, and keep on studying English and keep on rocking in the free world, alright? So, peace out.